Olá, eu sou Vanessa Oliveira, oncologista clínica na Oncomed, e vou trazer para vocês alguns dos destaques da área de oncoginecologia que foram apresentados na ASCO, no Congresso Americano deste ano, e que teve seu formato inédito, totalmente virtual. Eu trouxe 3 estudos que eu considerei mais importantes, 2 deles em câncer de ovário, justamente porque eu acredito que eles possam impactar na nossa prática clínica, e um 3º estudo em doença trofoblástica gestacional, que eu achei bem interessante pelo fato de ser um estudo numa doença rara e com poucos avanços nos últimos anos. Então, começando em ovário. A gente vai falar da parte da cirurgia. O estudo Desktop 3, ele vai reacender a discussão do papel da citorredução secundária nas pacientes com câncer de ovário, platina sensíveis recidivadas. Só lembrando, a citorredução secundária, ela foi questionada principalmente com os dados do GOG 213, o estudo americano, que não mostrou ganho nem sobre a vida livre de progressão, nem sobre a vida global, com a abordagem cirúrgica dessas pacientes. Mas ressaltando que o GOG 213, ele não selecionou de forma objetiva os critérios para a ressecção, eles ficavam a cargo do cirurgião, e além disso, mais de 80% das pacientes, elas receberam bevacizumab posteriormente. Já o Desktop 3 é um estudo randomizado que vai avaliar a abordagem dessas pacientes, mas com critérios baseados no AGO-Score. O AGO-Score, que é um critério que inclui pacientes que foram submetidas à ressecção completa na cirurgia inicial, que tinham ACIT menor que 500 ml e que tinham PS0. Esse AGO-Score ele já havia sido validado em 2 estudos prévios do Desktop mesmo, Desktop 1 e Desktop 2. E agora no Desktop 3 eles vêm validar essa abordagem de ressecar essas pacientes como algo que possa impactar em ganho para elas. A gente já tinha dados prévios em tempo livre de progressão, mostrando que a citorredução secundária ela agregava benefício nesse aspecto, e essa atualização da ASCO mostrou dados de sobrevida global. Então, os resultados sobre a vida global, que foi o desfecho primário, mostrou um ganho de 7,7 meses a favor do grupo operado. Uma diferença aí que foi de 53,7 versus 46 meses. Lembrando que não é apenas ressecar que é o importante, é importante ressecar completamente, pois no braço que foi submetido à cirurgia, mas que não conseguiu a ressecção completa, o desfecho, ao contrário, foi inclusive pior do que nas pacientes que não foram submetidos a qualquer abordagem cirúrgica, tendo uma mediana aí de 28,8 meses. Então, Desktop 3, esse estudo randomizado, que separou essas pacientes com doença platina sensível, recidivadas, para ser submetida a cirurgia ou tratamento sistêmico à base de platina, ou tratamento direto, mostrou que essa intervenção cirúrgica, sim, agrega em sobrevida global, mas contanto que se selecione bem essas pacientes e se consiga a ressecção completa. Bom, passando agora para a parte de tratamento sistêmico, a gente também teve atualização de estudo muito importante, que foi o SOLO 2. SOLO 2 é um estudo de fase 3 randomizado também, que avaliou o papel da manutenção com o inibidor da PARP nessas pacientes com doença platina sensível. Então ele selecionou pacientes com esses critérios de sensibilidade à platina, ou seja, mais de 6 meses de tratamento pós-platina prévia, pacientes essas que tinham que ter a mutação do BRCA para serem submetidas após a terapia de platina com boa resposta, a placebo ou a manutenção com olaparib, que seria utilizado por tempo indeterminado até progressão ou toxicidade limitante. Então, os dados atuais de sobrevida global, eles mostram um ganho a favor do grupo que recebeu o olaparib de 12,9 meses, com hazard ratio aí de 0,74. Então, esse ganho, ele também foi observado em outros aspectos. A gente teve mais de 22% das pacientes com esse segmento prolongado do estudo, que agora foi de mais de 5 anos, 65 meses, e essas 22% dessas pacientes, elas se mantinham na manutenção, ou seja, sem progressão e sem necessitar de um outro tratamento. Então, o SOLO 2, ele confirma o benefício do inibidor da PARP no cenário de manutenção, principalmente nas pacientes com BRCA mutadas. Um dado relevante que a gente tem que pontuar em relação ao perfil de segurança.
Diferente dos outros estudos, que a gente tinha uma taxa de mielodisplasia e de LMA de 1%, esse estudo mostrou uma diferença de 8%, ou seja, um aumento no braço que recebeu o olaparib versus 4% no braço placebo. Então, um dado que deve ser ponderado com a paciente, principalmente diante de um tratamento que é prolongado, de manutenção. Os demais aspectos de toxicidade, como anemia, adinamia, fadiga, foram os que a gente já tinha observado nos estudos anteriores. Então, uma questão que a gente também coloca é qual o melhor momento de agregar o inibidor da PARP. Se a gente lembrar aí dos dados do solo 1, onde a gente tinha um tempo livre de progressão tão expressivo, a gente tem que pensar se talvez a gente não está caminhando para trazer essa droga cada vez de forma mais precoce. Agora passando para outra doença, uma doença rara, que é a neoplasia trofoblástica gestacional, ela também teve espaço esse ano na ASCO com o estudo Trofimum. O estudo, ele avaliou o papel da imunoterapia nessa doença. Então o estudo ele foi um estudo pequeno, só com 15 pacientes nesse coorte que foi apresentado, e ele avaliou pacientes com doença resistente, nesse corte A, resistentes a monodroga, seja metotrexate ou actinomicina B. E o outro braço, que é o coorte B, que não foi apresentado ainda, o papel dessa droga em pacientes submetidos à poliquimioterapia. A droga utilizada como imunoterápico foi o avelumab, que é um anticorpo anti-PDL1. Então, ele avaliou pacientes com doença resistente a metotrexate ou actinomicina B para receberem o avelumab, e o endpoint do estudo, o objetivo era avaliar a normalização do beta-HCG. Nesse estudo, com 15 pacientes nesse coorte, 8 delas, 53%, tiveram essa normalização prolongada. E, inclusive, houve relato de uma gestação pós-tratamento, uma gestação de sucesso. Então, é um estudo interessante, apesar de pequeno, justamente por trazer uma inovação, uma possibilidade de inovação terapêutica, embora a gente demande de novos estudos. A doença trofoblástica gestacional, como eu disse, ela é rara, ela já tem um tratamento consolidado, com altas taxas de cura, mas que às vezes, num cenário de resistência, ela pode requerer poliquimioterapia tóxica. Então, a gente poder ampliar o arsenal terapêutico com drogas com melhor perfil de toxicidade pode ser algo realmente interessante. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês como os destaques da área ginecológica. Tem vários outros estudos interessantes que valem a pena ser olhados, e deixo aqui também o convite para que vocês assistam os demais destaques nas outras áreas oncológicas desse congresso que é tão importante para nós. Muito obrigada!